Olá, amigos do canal, meu nome é Mônica Ribeiro e este é o nosso canal Vamos Viajar. Hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante, a mala. É um tema que costuma tirar o sono de muita gente quando vai fazer a sua viagem, quer seja nacional, quer seja internacional. Há uma diferença nas regras da mala quando a viagem é nacional e quando a viagem é internacional. Mas hoje, especificamente, não vamos tratar disso. Hoje vamos ficar mais direcionados a dicas que vai lhe ajudar a arrumação da mala. Bem, a dica do vídeo de hoje é mais direcionada a uma viagem que eu estou fazendo, uma viagem internacional, que vou realizar nos próximos 15 dias. E eu queria já passar para vocês como é que eu costumo planejar a arrumação da mala. Aí você fica pensando, planejar? Sim, gente, planejar a arrumação da mala. Por que isso? Há alguns anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, a mala ela não era cobrada a parte da passagem. Ela já estava incluída quando você comprava a passagem aérea. Na época, quando eu viajei, eu tive direito a 2 malas de 32 quilos. Hoje, ao longo desses últimos 10 anos, muita coisa mudou. Essas regras ficaram mais rígidas, inclusive em relação a tamanho de mala, o que você colocar dentro da mala, o peso, se exceder o peso, e todas essas regras, essa política de malas, ela está muito associado à empresa, à companhia aérea ao qual você está viajando. Nós temos uma regra geral, ou podemos dizer assim, uma regra mínima, que você pode seguir para poder não ser pega de surpresa, tá? Mas, mesmo assim, há uma diferença entre uma companhia aérea e outra. Eu costumo seguir muito a regra do voo internacional, mesmo que eu esteja fazendo um voo dentro do nosso território nacional, dentro do Brasil. Mesmo que o voo seja nacional, eu costumo levar em consideração as regras internacionais para não ter nenhuma surpresa nos aeroportos, tá? Então, um ponto bem interessante que você tem que levar em consideração na hora de planejar a arrumação da sua mala para onde você está indo. Tem que ficar bem atenta e procurar se informar o clima que vai estar para o local onde você vai, que inclusive isso pode até pesar um pouco na hora de você escolher o local que você vai passar as férias, por exemplo. Você pode escolher pelo clima que está lá, também pensando na mala, né? Porque, por exemplo, se você vai para um local que está no inverno e é um inverno muito pesado, então você aí já vai ter que colocar muito mais material dentro de sua mala. As roupas vão ser mais pesadas, vão ser mais volumosas, mas aí se você vai para um local que é tropical, praia, então as roupas serão mais leves, mais finas, e isso não vai pesar tanto na sua mala. Quanto ao tamanho das malas, nós temos, dependendo da marca, há tamanhos variados. Eu costumo levar nas minhas viagens a frasqueira. Ela é muito útil para você levar principalmente os itens pessoais, embora eu não goste muito de levá-la nas viagens aéreas. Eu prefiro usá-la quando faço viagens de carro, porque é mais cômodo eu ter sempre à mão os meus principais itens de higiene pessoal. Essa frasqueirinha que eu tenho, ela
tem boas divisórias, dá para eu colocar muita coisa dentro dela, tá? E ela torna-se bem útil. Um dos motivos também de eu não gostar de levar ela nas viagens aéreas é porque esse modelo aqui, vocês vão ver, ela não tem alça. Ela tem essa parte aqui que ela se acomoda na alça da mala pequena ou de qualquer uma outra mala, mas ela não tem aquela alça para eu poder colocá-la no ombro. Então, ela, quando a gente coloca muita coisa nela, ela termina ficando pesada e atrapalha um pouco nas viagens aéreas. Então, eu geralmente não levo, tá? Essa aqui é a mala que a gente chama mala de bordo, a mala pequena, certo? Uma das coisas quando eu vou comprar uma mala de viagem que eu levo em consideração é o material rígido, que eu prefiro, tá? E as rodas, elas serem 360 graus, e geralmente eu gosto com rodas duplas porque eu fico com a impressão de que elas são mais resistentes, tá? Ela, sendo 360 graus, ela facilita muito o manuseio no aeroporto, principalmente se você está com as mãos muito ocupadas, o que não é o ideal, tá? Vamos viajar com as mãos o mais livre possível, tá? Então, essa mala pequena, algumas marcas oferecem o tamanho PP, e esse aqui, no caso, seria o tamanho P, que é o tamanho limite para uma mala de bordo numa viagem aérea. Se você ultrapassar esse tamanho, né, você termina correndo o risco de não conseguir embarcá-la como bordo e você ter que pagar por excesso de bagagem. E aí já vai uma taxa que você paga como se estivesse levando uma mala grande. Bom, essa aqui é uma mala média, tá? E esse outro modelinho aqui, esse outro tamanho, é o tamanho grande. Esses são os tamanhos que eu uso normalmente. Agora, dependendo da viagem que eu vou fazer, o tempo que eu vou levar na viagem, porque na hora de escolher a mala é importante você ver isso também. Quanto mais tempo você fica no local, mais roupa você tem que levar e mais itens você tem que levar. Se você faz uma viagem mais curta, você pode ir só com a mala de bordo, porque aí não vai pagar uma mala grande, que é a mala de porão, tá? Quando vamos fazer a reserva da passagem aérea, a aquisição da passagem aérea, nós temos nos sites as opções. Geralmente eles colocam as opções mais baratas primeiro, que são exatamente aquelas opções sem a mala de porão. Na maioria dos casos, ou na maioria das companhias aéreas, elas permitem você pode levar por pessoa a mala de bordo, que é a mala pequena, e mais um item que poderia ser uma mochila ou uma bolsa de notebook ou uma bolsa feminina. Aí fica a critério do passageiro, tá certo? Se você for levar uma mala de porão, uma mala maior, vocês podem, na hora que for comprar, adquirir a passagem aérea no site, geralmente eles colocam a opção de você incluir mais a mala e pagar essa diferença, que dependendo da companhia aérea e dependendo se o voo é nacional ou internacional, isso pode ficar em torno de R$100 por mala, a primeira mala, tá, gente? Porque se você levar 2 malas de porão, ou seja, 2 malas grandes, a segunda não sai no preço da primeira, sempre sai mais caro, tá? Então são preços diferenciados. Você pode comprar a passagem aérea do jeito que está lá e levar, não pagar nada por mala, levando a pequena e uma mochila, ou seja, mais um item, ou você pode incluir a mala de porão. Uma mala de porão, que é um valor, e se você for levar a segunda mala de porão, aí o valor da segunda já é diferente da primeira, mais caro, e assim sucessivamente. Se você for levar 3 malas, e assim vai. Se por um acaso, geralmente, o peso médio
hoje, na maioria das companhias aéreas, da mala de porão, são 23 quilos. Se você exceder esse peso, algumas companhias aéreas vão cobrar o excesso de bagagem por quilo, mas a grande maioria termina cobrando como mais um item. Então, você teria, ao invés de pagar mais uma mala, ou dividir, se você tiver um outro item levando que não esteja no limite, dividir esse peso para ficar abaixo de 23 quilos. Eu costumo fazer o seguinte, para não ficar, que é horrível, você ficar no aeroporto com receio, naquela tensão de vai extrapolar o peso, não vai. Então, eu sempre tenho em casa uma balança, tá? Uma balança e quando eu estou fazendo a mala que eu fecho, eu sempre peso e deixo sempre um pouco menos que 23 quilos para não acontecer de chegar na hora e ter que pagar excesso de peso nas malas também. Bom, tá aí algumas dicas para vocês já irem se planejando quando for fazer sua viagem, pensar também na mala. A arrumação da mala eu faço por partes. Numa primeira etapa, eu separo as roupas e os sapatos, porque são os itens que ocupam mais espaço. Geralmente eu separo por tipo de peças, as calças, as blusas, vestidos, se for levar. No caso, meias para mais grossas, porque em tempo frio, para esquentar, tá? Aqui eu coloco os lenços e os echarpes que eu vou levar. Na hora de escolher os gorros, chapéus, eu escolho já fazendo a composição do look, combinando as cores. Luvas, que eu não costumo levar muito, porque às vezes eu tenho a impressão que não funciona. Não podia esquecer do material de corrida e caminhada, meias para usar com as botinhas, moletom para dormir e os casacos. Os casacos são os vilões, porque são os mais pesados e o que ocupam mais espaço. Como eu estou indo para um local frio, eu não posso deixar de levar a segunda pele. Tá? A segunda pele eu gosto muito de usar a da Lupo, tá? Aí sempre pego a blusa e a calça. É muito importante você ter uma segunda pele, porque lhe ajuda a sofrer menos com o frio, tá? Eu já procurei saber a temperatura média que está no local, né? E ela está oscilando à noite em torno de 4, 5 graus e durante o dia pode chegar de 10 a 12 graus. Então, dependendo se estiver chovendo ou não. Então, na hora de escolher as peças, eu primeiro procuro me informar como é que está o clima do local para onde estou indo, certo? Levo umas peças coringas, como eu sei que vai ser muito frio lá, mas mesmo assim pode acontecer do frio não ser tão intenso, então eu levo uma ou outra peça intermediária. Finalizada a primeira etapa de arrumação da mala. Vou abrir aqui para mostrar a vocês como foi que ficou a arrumação. Deste lado eu coloquei
o casaco, que era o mais pesado, alguns jeans e a roupa de linha. A roupa de frio tem a vantagem de ocupar muito espaço, mas em compensação elas são mais leves do que o casaco e os jeans. Vocês vão observar que eu procuro colocar roupas o mais abertas possível, ou seja, com poucas dobras, exatamente para evitar que elas cheguem no destino final amassadas, tá? Este lado da mala é um lado plano, ele não tem nada que atrapalhe na hora da gente arrumar. Já desse lado, como é o lado que sai o puxador, vocês vão perceber que termina na base da mala, tendo três, como se fossem três divisórias, né? Que é exatamente por onde passam os ferros do puxador. Aqui por trás, então termina você tendo que organizar de uma forma diferente, né? Diferenciada. O que eu faço? Eu aproveito esses vácuos exatamente para arrumar os sapatos. Então, sempre que eu faço a arrumação, eu coloco os sapatos desse lado. Coloco dentro de um envelope próprio para o sapato e eu ainda coloco depois dentro de um saco plástico, exatamente para evitar o contato do sapato com as roupas, tá? Aqui eu coloquei uma parte, aqui é o sapato, tá vendo, gente? Aqui eu coloquei uma parte das calças jeans para poder dividir o peso. Eu tenho essa preocupação para um lado da mala não ficar mais pesado do que o outro, tá? Bom, e mais uma vez aqui, ó, as roupas tudo bem abertas para não ficar amassado. Lembro a vocês que ainda falta as roupas íntimas, material de higiene e eletrônicos, bijuterias ou mais alguns acessórios que eu vou ainda incluir aqui e dividir uma parte com a mala pequena, porque eu ainda não cheguei na arrumação da mala pequena, certo? Eu tenho sempre uma balança, tá? Essa é um pouco grande, mas existem menores e ela é um pouco pesada. Tem outras mais ideais, que são menos da metade e mais leves. Eu sempre que viajo, eu levo a balança comigo. Eu costumo pesar em casa e quando estou voltando, também preciso da balança lá, por isso que eu levo ela comigo. E geralmente a mala do retorno vem mais pesada, porque compramos sempre mais alguma coisa lá, presentes, souvenirs, e a gente termina a mala voltando mais pesada. Já fiz a pesagem dessa mala, ela tá com 18 quilos e 300 gramas. Como é mala de porão, eu tenho aqui um limite de 23 quilos, então eu tenho quase 5 quilos ainda para colocar nela. Mas também ainda tenho a mala pequena para baldear mais alguma coisa para a mala pequena. Amém? Bem, pessoal, algo que eu preciso dar uma dica aqui para vocês, tá bem? Não é apropriadamente uma dica, mas uma orientação. Geralmente, quando alguém que a gente conhece vai viajar, nós temos o hábito, às vezes, de pedir para a pessoa levar alguma coisa para alguém que está lá do outro lado. Eu lembro para vocês que hoje em dia as malas nós pagamos pelo peso, certo? E às vezes a pessoa que está do outro lado não quer lhe dar um não, mas é complicado, né? Você tenha essa cautela para não cometer essa gafe de pedir a pessoa para levar muita coisa em viagem, tá bem? Tenha essa consciência. Outro ponto também é do outro lado, né? Você que está viajando, se realmente é uma pessoa muito próxima que está lhe pedindo para levar alguma coisa,
e que você não tem como negar, tenha a cautela de avisar a pessoa, né, que vai abrir a embalagem que ela estiver mandando, o pacote que ela está mandando. Diz, ó, eu vou ter que abrir, porque há a possibilidade sim da pessoa ser parada na hora na alfândega, e é bom você não ser pego de surpresa. Se tiver alguma coisa empacotado e eles pedirem para você abrir lá, você vai ter que abrir, e para não ter nenhuma surpresa é melhor você ter essa cautela, tá? Então, se for levar o pacote de alguém que está lhe pedindo, então abra, avisa a pessoa que vai abrir o pacote e arrume na mala e coloque lá na mala, mas com essa possibilidade, né, considerando essa possibilidade de separado para a revista da mala também. Isso aí é algo, digamos assim, por amostragem, não é difícil de acontecer, principalmente em voos internacionais. Então, não se surpreendam se você realmente for parado para pedirem para ver suas malas, tá bem? Bem, pessoal, aqui finalizamos o nosso primeiro vídeo falando sobre malas. Como eu disse para vocês antes, nós vamos ter outros, porque a gente tem muita coisa para tratar das malas, tá bem? Nesse primeiro vídeo vocês viram muitas dicas de organização, arrumação, escolha da mala, o momento apropriado, a mala apropriada para você levar na sua viagem. Tá? E ficam aí essas dicas, e sempre fiquem acompanhando o canal para os próximos vídeos que eu vou aqui postar para vocês, tá? E peço também que vocês inscrevam-se no canal, deixem seu like, compartilhem os vídeos, entre lá nos comentários se teve alguma coisa mais específica sobre mala que você tem interesse, ou tem curiosidade, ou tem dúvidas no tratamento com a mala. Você também pode colocar lá nos comentários, e aí eu posso incluir mais essa pauta no próximo vídeo de malas que eu compartilhar aqui no canal, tá bem? Agradeço aí a vocês terem acompanhado aqui até o final do vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna